Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele deu uma entrevista anunciando que o Senado, a mesa do Senado, se reuniu e discutiu e resolveu apresentar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para o artigo 5º da Constituição, dizendo que a lei vai considerar crime a posse e o porte de drogas, independente da quantidade de entorpecentes. Então, teremos uma PEC, se, claro, ela tramitar, se evidente, passar no Senado, depois passar na Câmara, se for vontade das duas casas, teremos uma PEC. E aí a gente tem uma história curiosa. Nós temos PEC para discutir gratuidade de transporte no dia da votação. Nós temos PEC para discutir a coleta e o processamento de plasma humano. A gente tem PEC para discutir se a Guarda Municipal, aliás, para decidir que a Guarda Municipal deverá fazer parte das forças de segurança pública. Nós temos mais de 1000 PECs em tramitação. Lembrando que PEC depois vira EC, depois vira emenda à Constituição. Uma Constituição detalhista como a nossa, detalhada como a nossa, que trata de tudo e recebendo emendas a mais no poder, mais uma emenda constitucional. Aí alguém pode dizer, bom, mas é um exagero, o Rodrigo Pacheco está ali fazendo uma PEC, para que se meter nisso? O Supremo Tribunal Federal já está discutindo esse assunto. Pois é, exatamente por isso que o Rodrigo Pacheco falou sobre a PEC, sobre a PEC das drogas, a PEC que vai falar a respeito da manutenção, da criminalização do uso, do porte para uso próprio. Por quê? O Congresso Nacional aprovou há muitos e muitos anos, em 1976, governo Geisel, uma lei, que é a lei antidrogas, onde estava escrito que uso próprio porte para uso próprio é crime. E previa uma pena de 6 meses a 2 anos de reclusão. Aí veio uma lei de 2006 que substituiu a lei de 1976 e, da mesma forma, quis o Congresso Nacional, pela segunda vez seguida, passados 40 anos, definir que o porte de drogas para uso próprio continua a ser crime. É crime, não deixa de ser crime. Só que, em vez de cana de 6 meses a 2 anos, as pessoas não vão em cana quando pegam 2 anos, mas não tem pena de reclusão, não tem pena de privação de liberdade, tem sim medidas educativas e tal. Aí, portanto, a gente tem uma lei, um artigo, que é o artigo 28 dessa lei, que estabelece uma punição, mas não tem cana. Aí o assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal e levado para lá num caso muito específico em que um sujeito preso foi pego com 3 gramas de maconha na cadeia e então ele argumentou que era uso próprio, não deveria ter punição, etc. E o assunto começou a ser discutido no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, nestes casos, discute a constitucionalidade das leis e pode se agarrar a qualquer artigo da Constituição que entende que a lei está enfrentando, confrontando. E aí, nesse caso, a lei passa a ser inconstitucional, ou o artigo da lei passa a ser inconstitucional, ou o inciso da lei, ou o parágrafo, pouco importa, o trecho da lei passa a ser inconstitucional. Por que é? Não, porque o Supremo entende que é e cabe ao Supremo definir se é ou se não é. Foi lá o Supremo, começou a discutir, a votação não está encerrada, mas está vencendo a tese de que uma pessoa tem o direito, porque o artigo 5º da Constituição fala no direito à inviolabilidade da intimidade da vida privada, da indevida interferência da coletividade na esfera da individualidade, etc. Então, se eu não faço mal a ninguém, eu posso consumir substância entorpecente. Lembrando que a droga que está em debate é a maconha, e a maconha não é uma substância entorpecente, a maconha é uma substância entorpecente ilegal. É uma substância entorpecente ilegal. E ela é ilegal porque diz a lei que cabe ao Ministério da Saúde listar numa relação as drogas que são consideradas ilegais, aquelas que têm que ser
consumidas com restrição, aquelas que podem ser usadas somente nos hospitais. Você não pode ir na farmácia e comprar morfina. Então tem lá uma resolução dizendo, olha, morfina está nessa categoria, mesmo alguns princípios ativos usados para emagrecimento, você não pode chegar lá e comprar, tem que ser tem que ter regra. Então, as substâncias são todas classificadas. E uma categoria, que é a F1, está lá classificada a substância que você não pode consumir de jeito nenhum, que é ilegal. Cocaína está lá, a heroína está lá. A maconha está nessa categoria. Exceção feita para os produtos derivados da cannabis que são usados para fins medicinais. A Anvisa foi lá e fez uma exceção. Mas não se encaixando nessa exceção, é ilegal. Se está no rol do Ministério da Saúde como ilegal, é ilegal. Então, o Supremo entende que se a pessoa está consumindo para uso próprio e a lei é inespecífica, ou seja, você tem o consumo próprio, o uso próprio e o tráfico. Como não está definida exatamente qual é a quantidade para uso próprio, a partir de que quantidade você passa a estar no tráfico, ficou para a polícia, Ministério Público, Judiciário estabelecer. Esse camarada aqui foi pego com não sei quanto de maconha, ele é traficante. Esse outro foi pego com bem pouquinho, é traficante também. Por quê? Porque eu quero que seja traficante, porque não está estabelecido. Então o Supremo entendeu que cabia a ele, como se fosse um braço da Anvisa, definir. Então está lá, eles estão julgando e estão falando, olha, de 25 gramas a 60 gramas é uso próprio. A partir daí é tráfico de drogas. E o curioso é que o próprio Supremo disse, a lei atual, ao não estabelecer uma definição, deixa tudo muito turvo e os órgãos de segurança, o sistema de judiciário brasileiro, o sistema de justiça, acaba estabelecendo de forma aleatória, né? Só que a própria decisão do Supremo diz, nós vamos tentar estabelecer uma quantidade aqui, mas isso não impede que o sistema de justiça encontre alguém com uma quantidade menor em situação de tráfico. Porque pode. O camarada está com 10 gramas de maconha levando para alguém. Porque ele é um traficante. E ele trafica em pequenas quantidades, ou então ele faz um delivery. Então, da mesma forma que a pizzaria entrega uma pizza, e embora fabrique 1000 pizzas, o camarada pode entregar um baseado e ele está traficando. Aí ele é pego, nesse caso ele é um traficante, mas ele diz uso próprio, então também tem uma distorção. Ou seja, distorção por distorção, o Supremo está escolhendo a distorção dele, Supremo. Só que aí, e pondera o Rodrigo Pacheco de forma muito acertada, para a droga chegar ao consumidor final, não tem dois caminhos, só tem um caminho, né? Vamos comparar com o cigarro. O cigarro tem dois caminhos para chegar no consumidor final. Aquele cigarro que é fabricado com autorização, comercializado com autorização, dentro das leis, paga os impostos, etc., e é vendido nos canais normais, e aquele outro cigarro que vem no canal criminoso, por contrabando, seja lá o que for. Este outro cigarro, ele está errado. Agora, uma pessoa que está fumando um cigarro comprado na loja não está cometendo crime nenhum, não está ajudando o crime, não está amparando o crime. No caso da maconha, não há alternativa, porque não se pode plantar, não se pode produzir, não se pode comercializar, não se pode nada, mas há uma discussão que o Supremo entende que se pode consumir. Então, como pondera o senador e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para a droga chegar ao consumidor final, ela tem que passar por um caminho criminoso, só existe um. Onde há tráfico, onde há tráfico de armas, onde há homicídio, onde há corrupção de menores, em alguns casos tráfico internacional. Há uma quantidade de crimes absurda. E quando a droga, portanto, passa por todas essas etapas e o Estado não conseguiu interromper o processo de venda, chegou na mão do consumidor final, chegou na mão do usuário, da pessoa que compra e que colabora com o sistema criminoso, ele vai e recebe aquela droga, a partir dali ele não tem mais crime. Então, se em tese o Estado fechar os olhos para toda a cadeia de produção, não haverá mais crime. Porque basta que todas as drogas, porque em algum momento a droga vai chegar no consumidor final. Então, se o Estado falar, não vou mais combater o tráfico de drogas, eu vou deixar que as coisas cheguem ao final. Chegando ao final não tem mais crime. É uma coisa meio maluca. Como é que pode ser crime numa etapa e não ser crime na outra? Só tem droga com origem ilegal. E a Anvisa estabelece qual é a origem ilegal, porque ela faz a lista daqueles
não podem, das drogas que não podem ser comercializadas. Então, a pessoa, isso por um lado. Por outro lado, temos um problema. O aparelho do Estado escolhe que este cara aqui do bairro do rico e aquele cara ali do bairro do pobre vão ter tratamentos diferentes, porque eu quero dar um tratamento diferente. E não há dúvida de que o bacana pegou com maconha, conversa com o delegado e está tudo bem, e aquele outro que mora num bairro carente, que vive numa favela, que vive sob o jugo do tráfico, etc., aquele lá, se for pego, ele vai se danar e vai ser processado e condenado e vai para a cadeia por tráfico de drogas. Aí ele vai para a cadeia por tráfico de drogas, cai nas garras do PCC, começa a virar traficante. Bom, resultado, virou o caos. Isso é um fato. Não dá para dizer que isso não acontece. Isso acontece. O Supremo entende que se isso acontece, em vez da gente resolver este problema, a gente cria um outro. A gente cria a figura do suporte legal à ilegalidade. Então, é muito mais razoável, ainda que seja muito difícil, adestrar, treinar e orientar a polícia para um tratamento único, a polícia, o Ministério Público e o sistema de justiça, e para isso o Supremo Tribunal Federal tem poder para agir, para que cumpra a lei que está aí estabelecida. E a lei que está aí estabelecida é a lei de 2006, e que tem o artigo 28 que trata do consumo e do uso próprio, do porte para uso próprio. E, no entanto, o Supremo resolve dar uma visão muito própria da realidade. Eu estou falando tudo isso porque o resultado final, e eu abri falando de umas PECs, dei exemplos de PEC, tem 1000 PECs tramitando, quando o Supremo resolve se envolver numa discussão dessa natureza, e alguém vai dizer, mas ele pode fazer? Claro que pode fazer. Se ele não pudesse fazer, não faria. Mas ele não. A questão é se deve fazer ou se não deve, porque poder é óbvio que pode. Agora, quando todos os poderes fazem aquilo que eles podem fazer e não se organizam para fazer aquilo que eles devem fazer de uma forma razoável, coordenada, independente e harmônica, como prega a Constituição, porque este artigo da Constituição está sendo desconsiderado, o que acaba acontecendo é que vem um antídoto em forma de PEC. Ou seja, já que nós não podemos preservar as nossas leis, porque o Supremo Tribunal Federal entende que as leis podem ser modificadas ao arrepio, neste caso, do desejo do legislador, porque ele entende que a visão do Constituinte é outra, então fazemos uma PEC, usamos o nosso poder constituinte, emendamos a Constituição Nacional e, ao emendar a Constituição, a gente resolve um problema que é uma decisão do Supremo. Resultado, 11 ministros do Supremo se reúnem, gastam o tempo do cão, gastam dinheiro do contribuinte, sabendo que, na sequência, o Senado vai apresentar uma PEC, a Câmara vai discutir essa PEC e vão dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. Não é razoável, talvez fosse muito mais razoável um telefonema, sabe? Olha, tudo bem? É o seguinte, temos um problema aqui, vocês não estabelecem a quantidade, vocês não querem fazer um projeto de lei ou propor que algum deputado faça um projeto de lei, vamos discutir as quantidades no mundo do legislativo, que seria o mesmo efeito que discutido no mundo do judiciário, com a diferença que, no caso do judiciário, a gente vem com o ruído da interferência de um poder sobre outro poder. E ninguém presta atenção na discussão central. Tem uma discussão central ali sendo feita, ela é pertinente, mas não por aqueles 11 que não são legisladores, são 11 juízes, guardiões da Constituição. Guardiões ou guardiães? Guardiões, né? Da Constituição são as duas formas. As duas formas. Acho que são as duas formas da Constituição. Eles não têm que ficar criando leis. E, no entanto, o que a gente vê é que a gente criou a terceira Câmara dos Deputados, ou a segunda Câmara dos Deputados, ou a segunda Senado. Neste caso, você tem a Câmara, tem o Senado e o Supremo está legislando, o que é uma distorção e que, como eles se mexem, e não se pode dizer que, neste caso, estão fazendo alguma coisa que é nociva para a sociedade no campo específico da gestão e do combate ao tráfico de drogas, não é nocivo para a sociedade, mas é nocivo para a sociedade quando esse ruído acontece, porque quando esse ruído acontece, ele manda para a sociedade um sinal de que não é esta casa que resolve aqui, porque eu não quero. É a nossa casa que vai resolver porque eu quero. E isso não pode acontecer. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.